Vamos ler hoje então Mateus 22, a partir do primeiro verso. Vamos ler alguns versos aqui, que diz: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos. Foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Seguimos na nossa série de ministrações O Reino de Deus é, e hoje nós estamos aqui na parábola das bodas, onde nós vemos que o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Nós temos aqui uma grande história de amor e salvação. E em uma bela noite, uma noite memorável, cheia de expectativa e alegria, o rei havia preparado um banquete de bodas para o seu filho, e todos os convidados estavam ansiosos para se juntar à celebração. A música ecoava no salão, o aroma delicioso da comida enchia o ar, mas para surpresa do rei, os convidados começaram a recusar o convite. Alguns disseram que tinham negócios mais importantes para atender, enquanto outros alegaram que não podiam deixar suas propriedades. O rei, sentindo-se desapontado, decidiu enviar seus servos para convidar todos os que encontrassem, bons e maus, para que o salão de festas ficasse cheio. Então, os convidados que chegaram ao banquete, dentre eles havia um homem que não estava vestido com as roupas apropriadas para a ocasião. Quando o rei viu, perguntou-lhe como havia entrado sem as vestes de gala. O homem ficou sem palavras e o rei ordenou que fosse lançado fora, nas trevas. Essa parábola contada por Jesus, meus irmãos, nos ensina sobre o reino de Deus e como somos convidados a participar dele. Todos são convidados. Obviamente, o rei representa Deus, o banquete simboliza a salvação e a comunhão com ele. Os convidados recusam o convite e esses são representantes daqueles que recusam o chamado de Deus de se aproximarem dele. Mas a parábola também nos mostra que Deus não desiste de nós. Aleluia! Ele envia seus servos, os profetas, os mensageiros, para nos convidar a participar do banquete da salvação. E quando respondemos ao convite, é importante que estejamos vestidos com as roupas apropriadas, simbolizando a justiça e a santidade que vem de Deus. Nessa parábola, o reino é apresentado como um rei que prepara a festa de casamento para o seu filho. Ele convida as pessoas, primeiramente, de posição eminente, mas estes rejeitam participar dessa grande festa. Então ele envia os seus servos para convidarem todos os tipos de pessoas que encontrassem pelo caminho. Assim é o reino de Deus, um convite insistente a uma festa maravilhosa, mas ainda assim há pessoas que o rejeitam.
Qual é a sua posição diante desse chamado glorioso que Deus tem trazido para mim e para você? Como que nós temos visto na nossa geração esse chamado tão contundente e observado pessoas negligenciando esse chamado, negligenciando esse convite? Mas a questão não é somente o que nós estamos observando. A questão é, sinceramente, qual tem sido a nossa resposta para o convite de Deus sobre nossas vidas? Pessoalmente, sinceramente, qual tem sido a sua resposta? Essa parábola nos fala primariamente sobre a rejeição dos judeus, a rejeição pelos judeus desse convite extraordinário. Versos 3 e 4 vai dizer para nós: enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. A leitura mais simples da Bíblia que nós fazemos, sem nem tantos grandes aprofundamentos teológicos, fica claro para nós que os judeus foram primeiramente um povo que não aceitaram, não receberam esse convite. E nós observamos no verso 4 que diz: Deus de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles negligenciaram. E muitos continuam até hoje. Mas essa negligência deles abriu a porta para nós. E hoje, qual é a resposta que nós estamos dando? Será que nos assemelhamos àqueles que rejeitam, que negligenciam, que deixam passar o convite mais extraordinário para a nossa vida? João 1,11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Portanto, o convite para desfrutar do reino, primeiramente manifestado aos judeus, foi por eles negligenciado. O verso 5 vai dizer: mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. E hoje nós vivemos muitas vezes no mesmo estilo de resposta dos judeus. Ah, não dá hoje para mim. Ah, hoje eu não consigo. Ah, não vai dar. Vocês podem pensar comigo sobre experiências que talvez já presenciaram, já participaram. E para mim, muito comum de nós chegarmos a alguém e dizer: ei, Jesus está te chamando. Você não gostaria de receber Jesus como seu suficiente Salvador hoje? E a pessoa diz: eu ainda não estou preparado. Que interessante. Interessante que um dia eu dei essa resposta também. Um dia eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E aí, um irmão chegou para mim e orou por mim, um irmão que tinha me acompanhado na minha infância e portanto, minha jornada de integração com o reino. Um irmão que estava presente no primeiro dia que eu falei em línguas, que eu fui batizado no Espírito. E ele, naquele dia que ele me viu, ele falou: eu quero orar por você. E ele orou por mim. E ele disse: você não quer receber Jesus hoje de volta na sua vida? E naqueles dias o meu coração já estava contrito. Eu sabia que o meu tempo de volta estava chegando, mas eu tinha um sonho mundano. Eu queria ir num lugar chamado Ilha de Capri, que era bem perto lá de casa, em São Bernardo do Campo, Brasil, São Paulo. E aí, queridos, eu estava com um convite comprado para quarta-feira. Esse dia era um domingo. Ele quis orar por mim. E na quarta-feira eu ia para uma formatura no Ilha de Capri. Eu já estava com tudo ajustado. E eu disse assim: ora, meu irmão, veja bem. Eu sei que o meu tempo está chegando. Estou aqui trazendo toda essa modinha, porque é bem assim que nós agimos. Porém, meu irmão,
Hoje eu ainda não estou preparado. E o meu coração gritava por aquilo. Eu queria aquilo. Mas o anseio, o desejo pelo ilícito estava muito latente. E hoje nós vivemos uma geração que o anseio por resolver minha vida, o anseio por ajustar a minha jornada, o anseio por fazer a minha parte, tem sido muito mais forte do que aprender a entregar sua vida ao Senhor e depender dele. Aprender a confiar que o Senhor é maior, que o Senhor é melhor, que o convite dele é o mais extraordinário para a nossa vida. Naquele dia, eu, como os judeus, ou como qualquer um gentil que continua a negligenciar o chamado, o convite, dei as costas para o Senhor mais uma vez. Ainda que minha alma gritasse dizendo, está na hora, não perca mais tempo. Agora pensa, meus irmãos, se fosse Jesus que dissesse para mim e para você, não estou preparado para te receber. E esse dia vai chegar. Porque um dia nós estaremos diante dele. E dependendo de como nós agimos nessa terra, alguns de forma ímpia plenamente, mas outros até vivendo religiosamente, vão chegar diante do Mestre e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. O Senhor não conhece aqueles que não aceitam o seu convite. O Senhor não conhece aqueles que não se vestem das vestes nupciais. O Senhor não conhece aqueles que não decidem trilhar a vida de santidade. O Senhor não reconhecerá aqueles que não se disponibilizaram enquanto aqui nessa jornada se entregar a Ele e servir a Ele. Então não seja como os judeus. Não seja como aqueles primeiros para os quais o Senhor Jesus veio e eles não quiseram aceitar. Mas que nós possamos, queridos, de acordo com o que essa parábola nos ensina, a sermos como aqueles que outrora estavam longe, que eram gentios, que eram estrangeiros, conforme o apóstolo Paulo vai nos ensinar, vai nos dizer. Outrora vocês não eram dignos, mas agora nós somos convidados. E então a parábola diz, então os seus servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Essa parábola mostra que a rejeição dos judeus abre as portas imediatamente para que os gentios pudessem fazer parte do arraial de Deus, para que os gentios pudessem ser conectados ao reino de Deus. Ora, queridos, talvez você tenha um pouquinho mais de informação e pense assim, mas pastor, nós como gentios não chegaríamos de qualquer forma ao plano da salvação? Chegaríamos, mas havia um plano muito mais poderoso, muito mais forte com relação aos judeus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte, se a primícia da massa é santa, todo o resto será santo. Nós estamos desfrutando de tanta graça, de tanta bondade, de tanta compaixão, sendo aqueles que não eram os primeiros alvos da promessa. Vocês conseguem entender isso? Você consegue pensar no dia que Israel começar a entender que Jesus é o Messias? Alguns entendem, muitos não. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele vai dizer lá em Romanos, não negligencie o fato de que vocês foram enxertados. Mas eles são a raiz, eles são o tronco, eles são. E ele vai dizer isso para nós. Ele vai deixar isso claro para nós. Se eles estivessem andando no caminho do Messias, as coisas seriam muito diferentes no mundo. No mundo. Mas eles rejeitaram.
Mas existem aqueles que aceitaram, queridos. Existem aqueles que adentraram por essas portas. Existem aqueles que se posicionaram. E aí João 1,12 vai dizer para nós: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Esse texto nos traz muita informação. Não vou me deter tanto tempo aqui, porém, entenda que claramente não é todo mundo que é filho de Deus. Todos são criaturas. Porém, filhos são aqueles que o receberam, são aqueles que o aceitaram, são aqueles que creram. Mas a verdade é que enquanto aqueles que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, esse é o verso 11, é o verso anterior, trouxe para nós a porta aberta para vivermos isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu como direito fazer parte da comunidade, você recebeu como direito vestir vestes nupciais, você recebeu como direito entrar no banquete, aleluia, e participar da festa do seu Senhor, aleluia. E é isso, queridos, que deve mover a nossa vida no Senhor. Enquanto os judeus rejeitam, um caminho é aberto para os que não eram o principal foco, para os que não eram, no momento, o alvo, aqueles que não poderiam fazer parte. Portanto, hoje nós podemos fazer parte. O rei disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Aleluia. Isso abre para nós um leque para pensarmos sobre a geração que estamos vivendo. E quantas vezes somos tendenciosos em pensar que porque o Senhor já nos resgatou, nós já estamos rodando um tempo com Ele, a nossa vida se alinhou, ninguém mais fala o que nós éramos no passado, olha para nós e fala: jamais, imagina, você era isso? Não, o que é isso? Sim. E aí algumas vezes nós nos auto-enganamos e olhamos para alguém plenamente perdido e dizemos: ah, esse já era. Não era, basta um convite do Senhor. E diante de um convite do Senhor, basta um sim, Senhor, eu vou. Eu aceito estar na sua presença, por isso eu quero instigá-los e dizer a vocês: pregue, fale que há uma festa, fale que há um convite, diga para quem você encontrar, gente boa ou gente má. Não negligencie o convite, o mestre, o Senhor do banquete, o rei do banquete, ele está chamando pessoas para a festa do seu filho. Quem entende o que é isso? E eu e você não podemos jamais negligenciar de dizer para alguém: ei, está acontecendo uma festa e você é convidado a participar. Não somos nós que fazemos seleção. Não somos nós que olhamos para dizer: o Senhor já disse, vai e convide todos, em todos os lugares. Não permita ser auto-enganado, meu irmão e minha irmã. Porque um dia, alguns de nós também estávamos no fundo do poço, alguns de nós também estávamos na sarjeta, alguns de nós também estávamos na prostituição, no adultério, nas drogas, no alcoolismo, nos vícios morais, mas o Senhor foi ao nosso encontro. Um convite chegou até nós. E a realidade, meus irmãos, é que este convite aos que estavam na rua da rejeição, agora estão enchendo a sala do banquete, glória a Deus. Não pense, meus irmãos, não pense que para entrar na festa, que para ser convidado da festa, você precisa estar 100%. Apenas aceite.
E aqui entra para nós a célebre frase, vinde como estáis. E alguns dizem que está até escrito na Bíblia. Não está. Porém, meus irmãos, você precisa entender. Existem os que rejeitam, existem os que aceitam. Mas quando você aceitar, entenda isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode escolher não aceitar. O primeiro grupo rejeitou. Eu vou viver minha vida. Eu vou fazer meus negócios. Eu vou ajustar o meu trajeto. É isso que eu quero fazer. Mas existem aqueles que dizem, não, legal, eu vou. Eu quero. Porém, meus irmãos, você pode vir como está, mas não pode permanecer como veio. Porque na entrada, antes de chegar na sala do banquete, antes de entrar no banquete nupcial, você precisa ser vestido de vestes nupciais. Você precisa dar o primeiro passo, ou receber, na verdade, o primeiro impulso para poder permanecer. Porque a permanência no reino é só para os que foram justificados. E aí, os versos 12 e 13 vão dizer que alguém chegou lá dentro. E quando o rei olhou, ele observou, ei, por que você está aqui deformado desse jeito? Que roupas são essas? Queridos, vestes de pecado, vestes de impureza, vestes de mundanismo, vestes de velha vida, não podem prevalecer na sala do banquete. Aleluia. A primeira coisa que recebemos no chamado de Deus para as nossas vidas é uma nova vestimenta, aleluia. Ele nos veste com a tua santidade, com o teu Santo Espírito. Por isso, queridos, como proposto nessa parábola, nós observamos que o reino, ele é oferecido aos judeus, depois aos gentios, mas a permanência no reino depende de aceitarmos as vestes nupciais. E essas vestes, queridos, referem-se à graça de Deus, que nos justifica de toda impureza, aleluia. Se refere à graça do Senhor, que tira toda a indignidade que antes estavam sobre nós. Nós não podemos permanecer como estávamos. Ninguém permanece a mesma pessoa quando se encontra no lugar da adoração, quando se encontra na sala do banquete, quando está diante do rei, não tem como ser o mesmo. Então, amados, todos são convidados para fazer parte do banquete. Todos são convidados. Você viu o texto dizendo gente boa e gente má. Mas, queridos, só permanecem os que se vestem, os que recebem a veste da justificação, a veste da santidade. Os que não se enquadram na santidade, os que não se enquadram na justificação, não pode permanecer no banquete do rei. A ação é imediata. Amarrem-no e lancem nas trevas, onde é choro e ranger de dentes. Essa parábola nos fala sobre a necessidade de não sermos negligentes ao convite. Ela fala sobre gente que aceita, ela fala sobre gente que não aceita, mas ela fala também sobre gente que aceita e segue o percurso, mas gente que aceita e é negligente. Imagina essa pessoa, esse homem, que entra na sala do banquete, vê tudo à disposição, vê as melhores frutas do reino, vê as melhores condições da sua vida, algo que ele nunca tinha podido colocar os olhos até então, mas agora ele é bloqueado de seguir adiante, bloqueado de acessar. Por quê? Porque não se vestiu adequadamente, não se posicionou adequadamente, não se portou adequadamente. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, diante dos olhos do rei, nada passará desapercebido. Talvez
Esse homem pensasse, não, eu vou assim mesmo. Deixa eu do meu jeito aqui. Tem muita gente aí, ninguém nem vai me ver, ninguém nem vai me notar. O rei está te vendo. O rei está te vendo. O rei sabe de cada detalhe da nossa história. O rei sabe de cada detalhe da nossa vida. Portanto, eu quero convidá-los a se posicionarem. Se posicione em aceitar o convite. Se posicione em aceitar as regras do convite. Muitas vezes nós queremos adaptar a obra de Deus ao nosso modelo, ao nosso jeito. Não, eu até faço, mas olha, veja bem, o senhor faz isso para mim, faz aquilo, outro, e aí eu vou e faço. O senhor está dizendo, você quer vir para a minha festa? Pode vir. Mas a roupa é essa, o jeito é esse, o trajeto é esse. Não negocie. Não negocie com Deus, meus irmãos. Não negocie com Deus. Essa é uma parábola que nos fala sobre a necessidade da santidade também. Vocês estão vendo quantas coisas estão contidas aqui? Quantas coisas? Não é só um núcleo de pessoas. Não nos fala apenas de pessoas que aceitam, pessoas que não aceitam, pessoas que precisam tomar decisões. Nos fala sobre muitas outras coisas. Nos fala sobre características muito presentes no nosso tempo de pessoas que estão dizendo: eu vou resolver minha vida, depois eu vejo o que eu faço. Alguns, como eu até conversava com o Tiago ontem, estão pensando, não, as coisas estão tão claras que eu vou perceber quando o apocalipse chegar, aí eu tomo decisões. Meus irmãos, que é a vida, diz o apóstolo Tiago. Que é a vida? Como vocês são loucos de dizer, amanhã iremos a tal cidade e faremos aquele negócio ou outro. A vida é um sopro. Estamos hoje aqui na nação, numa semana em que a informação nos trouxe a morte desse jogador e do seu irmão. 2 jogadores, né? Um mais em evidência já. Pelas informações que tive, casado há 10 dias. Com uma Bugatti, Lamborghini alugada. 30 anos, 26 e 30 aproximadamente. 28. Que é a vida, meus irmãos? Correu atrás do vento? Não estou fazendo nenhum julgamento, eu não sei qual que era a vida dele relacionada com Deus, eu não conheço, nunca tinha ouvido falar até então. Eu estou apenas trazendo para vocês a vulnerabilidade da vida. Mas hoje, um convite nos é proposto. Hoje, uma incumbência nos é trazida como servos do rei. Vai e chame todo mundo, gente boa e gente má. Não fique selecionando. Você não é o selecionador. Vai e chame. Chame todo mundo. Chame quem você encontrar. Chame quem passar pela sua frente. Nas ruas, nos valados. Vai na cidade, vai onde você for. Vai nas aldeias, vai aonde for. Vai no centro, vai no interior, aonde você for. Chame as pessoas. Chame as pessoas. Mas pessoalmente, tome decisões acertadas. Olha como essa parábola nos atinge em diversos pontos. Nos atinge no chamado pessoal, nos atinge no chamado ministerial, nos atinge nas decisões, nos atinge em tantas coisas importantes. Essa parábola nos lembra que Deus nos convida para participar do banquete da salvação. E que nós devemos responder a esse convite com gratidão e humildade. Se submeta. Se submeta, pare de ficar querendo adaptar essa palavra ao seu modelo. A palavra é a palavra e nós precisamos nos adaptar a ela, não ela a nós. Não ela a nós.
como nós estamos vendo isso nesse tempo. Cada igreja, cada ministério, cada novo formato, cada nova estratégia, cada nova direção, cada nova revelação, cada novo profeta, aplicando a palavra de acordo com os desejos e comichões dos ouvidos daqueles que buscam seus próprios mestres. Mas Jesus está dizendo, se tu quer entrar na festa do banquete, na festa do rei, seja santo. Glória a Deus. Meu Deus. E o que é tão poderoso aqui, meus irmãos, é que ele está falando, bota a minha roupa. Ele nem está falando, ó, tu tem que se virar, tu tem que lavar sua roupa, tu tem que... Não, ele está falando, bota a minha roupa. O que nós conquistamos em Deus, queridos, não é porque nós atingimos aquele patamar, é porque Ele nos considera assim. Ele nos coloca a roupa dele e fala, agora tu tá limpo. Aleluia. É assim que funciona. Então, queridos, nós não podemos mais brincar com aquilo que Deus está nos propondo neste momento. Há um convite, há uma porta aberta. Há pessoas a serem convidadas ainda. Por isso que nós possamos viver as nossas vidas de forma que honremos ao Senhor, aproveitando a oportunidade da salvação que Ele nos oferece. Tem uma festa preparada para você. Coloque a roupa certa. Coloque a roupa certa. Coloque suas vestes de louvor, vestes de santidade. Não tenha atitudes religiosas, farisaicas. Não rejeite o que Deus preparou para a sua vida. Não dê desculpa. Não, eu tenho um negócio para fazer. Não, eu tenho um negócio para cuidar. Não, eu tenho que ajustar isso aqui. Não, tem que... Deixa Deus ser o centro da sua história. Deixa a salvação dominar o resto. Não viva mais os critérios da velha vida. Antes nós não podíamos fazer parte da festa, queridos. Mas agora, por causa do Filho do Rei, você está notando onde que esse negócio nos leva? A festa que o rei está fazendo é para o filho dele. Por causa do Filho do Rei, nós estamos sendo convidados a participar de um grande banquete. Então aceite as vestes nupciais. Celebre o reino de Deus, do qual você pode fazer parte agora. Nessa noite, meus irmãos, pegar este pão, beber este cálice, é para os que estão sendo chamados para essa grande festa. Pegar este pão, beber este cálice, é estar na sala do banquete. Jesus disse, é necessário que vocês comam da minha carne, bebam do meu sangue. Essa é a festa a qual nós somos chamados, a festa da salvação, a festa da vida eterna, a festa do reino de Deus, a festa da justiça, a festa da alegria, aleluia, a festa da paz. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é como um rei chamando pessoas para entrar para a sua festa, para a festa do seu filho. E essa festa é um lugar de justiça, de paz e de alegria. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Responda ao convite de Deus. Não permita que as coisas do mundo te distraiam. Não permita que o mundo te prive de viver, de estar na presença do Rei. Vista-se com veste de justiça. Busque viver uma vida que honre a Deus. Peça-lhe que Ele te vista com a roupa adequada, veste de justiça, veste de santidade. A justiça de Cristo é a justiça do próprio Filho. Aleluia. Agradeça ao Senhor por ter enviado Jesus para te salvar e te dar acesso ao banquete
da salvação. Aleluia. Qual é a sua decisão? Fique de pé, por favor. Responda ao Senhor. Responda a Ele por tudo aquilo que o Espírito moveu seu coração e a sua mente nessa noite.